Bom, pessoal, eu não estou conseguindo fazer vídeo assim, como eu disse anteriormente, presencial ainda, mas procurando trazer as informações sobre a decisão amanhã, né? No caso aqui da ESPN, e brevemente voltarei a fazer os vídeos aqui com a minha presença, né? Esses últimos dias aí, esses últimos tempos, eu tenho ficado bastante fora de casa, mas estou procurando de alguma forma trazer conteúdo aí para essa decisão importantíssima, fundamental, principalmente para começarmos bem o ano, né? Porque, como eu também já disse, o nosso ano começa amanhã. Maracanã? É o carbono. É isso, Marcel. A língua já está. Maracanã pronto. Paulo Andrade e Cícero Melo. Tá afetando já o... Fluminense LDU amanhã 9h30. Ah, vai ser demais, hein? Vamos, olha só que quadro. Peraí, deixa eu sorrir que eu quero um vídeo nas redes sociais. Manda pra mim, Marcel. Paulo, Cícero, que prazer tê-los aqui. O clima no Rio de Janeiro. Essa grande final. Fluminense LDU. Um abraço, Paulo. Coisa bonita. Abraço, Felipe, a todos aí do estúdio. Pois é, estão muito bem acompanhados com o Cícero Melo no palco, no Maracanã. Pessoal fazendo os ajustes finais, né? Nesse momento as linhas, as demarcações estão sendo reforçadas aqui. Num gramado parece bom, pelo menos a distância, né, Cícero? Resta saber, Paulo, boa tarde a você, aos companheiros nos estúdios, ao Fã de Esporte. Ele visualmente está bonito. Sim. Agora, será que tem buraco? Porque a gente nunca sabe, sem pisar lá, se ele está bom ou não. Vamos torcer que esteja bom como está visualmente. E agora a Maracanã é completamente vazio, só nós aqui e, como você disse, funcionários dando os últimos retoques no gramado, mas amanhã só que vai virar um caldeirão. Os ingressos estão esgotados. 70 mil ingressos de total, contando com as gratuidades para incentivar, empurrar o time do Fluminense para conquistar esse título em cima da LDU, que está atravessado na garganta dos tricolores. E certamente vai ser o ingrediente daqueles, né? O palco, o Maracanã. O Fluminense venceu os 3 últimos troféus que disputou aqui, 2 títulos cariocas contra o Flamengo, 2022 e 2023, e mais o título da Libertadores, mesmo não sendo um mandante, né? Com o estádio dividido ao meio e tudo, a vitória contra o Boca Juniors. Então, com toda certeza, o Maracanã vai funcionar a favor do Fluminense. A pergunta que fica é se vai funcionar para que o Fluminense tente se impor como o Fluminense, que o torcedor se acostumou a ver no ano passado. E diferente do que foi o Fluminense nos 2 últimos jogos que disputou, né? Acuado contra a LDU, na altitude, tudo bem, um jogo absolutamente atípico, e não conseguiu se impor muito, pelo contrário, contra o Flamengo aqui no final de semana também, né, Cícero? E agora tem uma agravante. Se o Fluminense, por um lado, tem a torcida a seu favor, o Maracanã, que ele conhece bem, ao seu estádio, junto com o Flamengo, mas tem a desvantagem de entrar perdendo por 1-0 e a pressão é grande. A gente sabe como é que o torcedor se comporta. Se o time conseguir logo fazer um gol até os 25, 30 minutos, muito bom. Mas se o time começar a bola não ser do jeito que o torcedor está esperando o jogo, não conseguir penetrar no ferrolho que talvez a LDU tenha, começa a pressão da arquibancada também, né, Paulo? É verdade. Bom, vai ser um grande jogo, né, Felipe? Até porque a adversária do Fluminense, além de estar entalada na garganta, a LDU, é um time já tarimbado, um time experimentado, que tem os 3 principais títulos aqui do nosso continente. Então, expectativa de jogo grande mesmo, grande, nessa quinta-feira. E valendo taça e com exclusividade na ESPN e no Star Plus. Paulo e Cícero, continuem conosco, o canal de áudio aberto, só chamar, vamos, obviamente, sabemos que quando estão distantes fica difícil se meter, o espaço é aberto. Eles falaram, essa bancada fica em cima. Consegue? Vai ter que ficar. Prato, é um homem diferente. eu vou começar com o Prato, porque o Botafogo ele veio no fim da fila e a gente tem números para mostrar que na disputa Brasil e Equador, somos fregueses. Coloca aí, Marcelo, olha só. É sempre complicado. Finais entre brasileiros e equatorianos em torneios de Conmebol. Brasileiros venceram 2 vezes, a Libertadores Vasco e Barcelona do Guayaquil e a Recopa 20, Flamengo e Del Valle. Os equatorianos venceram a LDU Fluminense Libertadores 2008, LDU Fluminense a Sul-Americana, Recopa LDU Internacional, Sul-Americana Del Valle São Paulo, Recopa Del Valle Flamengo, Sul-Americana LDU e Fortaleza. E aí?
Freguesia? Os números mostram isso. E aí, Felipe, me parece que a gente tem que fazer, obviamente, o elogio ao futebol equatoriano. Eu também acho. O futebol equatoriano, principalmente em relação a clubes, na América do Sul, ele tornou-se uma terceira força. Não, e a seleção do México subiu só. Também. É que tem muitos jogadores da seleção que não jogam no país. Sim, sim. O que a gente viu ali, a LDU, que é um clube grande no continente, e o Del Valle, que é um grande formador e também tem batido na trave. Quando bate na trave, ganha título. Sim. Contra grandes clubes do Brasil, às vezes até grandes clubes da Argentina também. Então aí é um elogio ao futebol do Equador. O futebol equatoriano cresceu muito, o futebol doméstico cresceu muito e os clubes do continente também cresceram. Ganhar hoje da LDU é muito difícil, ganhar do Del Valle é difícil, ganhar do Barcelona é complicado também. O Barcelona, há alguns anos, em uma semifinal que era dominada por brasileiros, muito mais endinheirados, com grandes marcas como também tem no Brasil, o Barcelona se colocou como semifinalista, depois de fazer uma grande Libertadores, com o time dirigido pelo Fabián Bustos à época. Então assim, e isso mostra primeiro, o futebol do Equador cresceu demais, porque preparou-se muito bem e conseguiu formar bons times, com bons jogadores formados em casa também, e mostra que para ganhar do time equatoriano não é fácil não. Mas eu tenho uma dúvida, Rafael. Diga, se eu souber responder. Se todas as finais fossem jogadas a nível do mar, você acha que isso que está Não. explicar? É uma boa questão, viu? Peraí, São Você Paulo e Del Valle foi em Campo Neutro. Tem muita final. Tá bom, perdeu de Fortaleza. Você não ali. eu acho impossível desconsiderar a final de 2008. A final de 2008, que é essa. Sim, 4-2 depois 3-1 no Maracanã. Cara, a final de agora, ela já é. Eu acho que Fortaleza foi o Campo também. Eu acho que é muito legal, você virar e valorizar o trabalho equatoriano, acho que é muito bacana. É uma terceira força de clube, sim, eu concordo com você. O trabalho de formação do Del Valle, mas eu acho que não dá também para a gente separar isso. Por que eu estou falando isso? Porque vai entrar em campo amanhã, o jogo amanhã é outro. O papo amanhã é diferente. Você acha que é a altitude que ajuda a explicar o jogo da ida? Não. O jogo da ida? A arbitragem, eu acho que estão no pacote. Eu não vou nem entrar no lance da arbitragem, porque eu acho que o lance da arbitragem ele virou uma muleta. Ele virou uma muleta desnecessária, o lance da arbitragem. O tom foi muito acima. O Mário já deu no meio do Felipe Melo aí também, negócio de calendário, explicou que foi o Fluminense que pediu para jogar. Então eu não vou nem me apegar ao lance da arbitragem. Porque eu acho que a arbitragem ela é um fator que ela pode vir para um lado ou para o outro. Ela é uma questão de incompetência, não é uma questão de direcionamento. Senão a gente para de comentar. Se a gente acha que a coisa está direcionada, a gente, eu acho que é uma questão de incompetência. A questão da altitude, para mim, direciona muito o jogo de ida. Então, eu acho que tem muito do papo da evolução do futebol equatoriano, respeito a seleção equatoriana há algum tempo. Inclusive, na última eliminatória, naquela que o Tite tem que entrar para corrigir o então líder daquela eliminatória do Equador, e isso passa muito. Eu não consigo fazer uma análise ou a gente se debruçar sobre o jogo de ida sem falar da altitude, cara. Não, mas a altitude em Quito, por exemplo, não é das mais perversas. Ela está acima de 2.500 metros, não é que a FIBA tinha colocado. Mas, por exemplo, então os bolivianos deviam ganhar 100. Não, mas você joga aí é muito raso para ganhar. A Bolívia vai mais alto para ganhar 100. Como houve uma pressão, o Agri está aqui, para acabar com o jogo na altitude, a FIBA fez um estudo e tinha limitado em 2.500. Acima de 2.500, teria que ter restrição e não sei o quê. Quito tem 2.800, pouco mais que isso. Ou seja, já estamos falando... Então, um pouquinho acima do limite. Mas não é La Paz, né? Não, mas eu acho que é grande. Você não tem como falar que não tem... Por exemplo, a gente citou ali, a gente mostrou finais, duas finais de Sul-Americana foram em Campo Neutro. Duas, estamos falando vamos dar um tempinho aqui, falar desse negócio de altitude. A gente já está por aqui já. Ela influencia o teu comportamento. Então, por exemplo, todos os times brasileiros que irão jogar contra a LDU, eles já se comportam de forma diferente. Primeiro, respeitando o trabalho da LDU, que é um bom time realmente, mas depois, fisicamente, você acaba sendo limitado a determinadas situações, porque você não está acostumado. Por mais que você treine, faça todos os processos para você chegar lá. Esse papo de altitude não acaba. Espera aí que eu já volto. Da partida, e a LDU sendo um pouco do que foi o Fluminense na altitude na semana passada, reagindo, esperando um pouco mais. Tá certo que o Fluminense, quando tinha a chance, ainda tentava trabalhar a bola, muitas vezes sem sucesso e muitas vezes só no campo de defesa. Mas a LDU ela vai se esconder, ela vai esperar o Fluminense, e o Fluminense possivelmente será um pouco daquele Fluminense consagrado do ano passado, com a troca de passes, a movimentação, tentando envolver o sistema de marcação dos equatorianos. Como disse o Pedro, não dá para a gente tirar numa discussão de altitude, tirar a altitude de contexto. Por quê? Eu observei bem
o Fluminense tem um detalhe, o Fluminense tem uma característica de jogo, tem a posse de bola o jogo inteiro, tanto que praticamente sob o comando do Diniz, o Fluminense tem a maior posse de bola do que todos os times com que ele joga, às vezes um time superior tecnicamente, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro. O Fluminense tem mais posse de bola. E aí tem um dado importante, lá no jogo de Quito, nos primeiros 20 minutos, o Fluminense teve 75% de posse de bola. Por quê? Porque com 20 minutos ainda tinha gás, um pouco de gás. Por que a partir dos 20 minutos o Fluminense perdeu a posse de bola, não conseguia mais sair jogando da sua defesa e as conclusões começaram a aparecer a todo momento, Os jogadores não aguentavam mais, eu notei com 15 minutos de jogo, mais ou menos de 15 a 20, justamente nesse intervalo de 20 minutos, os jogadores já não aguentavam mais respirar. Muito difícil, né, o nosso trabalho até de entender potenciais, né? Porque tem estadual, sim, aí tem a poupa, aí tem uma lesão aqui, tem um cara com problema. Só que no caso, o Fluminense vai jogar uma final, é um jogo importante. Como é que vocês imaginam esse Fluminense? Comparando de repente ao pico de performance de 2023, eu sei que isso é muito difícil, 80%, 75%, isso é absolutamente genérico. Mas vocês entenderam. Na hora do percentual, essas coisas são irrelevantes quando o Paulo sabe disso, apresenta tanto tempo de passe, jogar essa pergunta para a hora de analisar, tipo, sei lá qual. Mas assim, fazendo essa régua de performance, com base no que a gente tem, que é difícil perceber exatamente o potencial, como é que vocês dois veem o Fluminense para esse jogo, Paulo e Cícero? O Cícero tem chamado a atenção para algo que é absolutamente relevante, né? Que é o Fluminense, a temporada do Fluminense começando um pouco depois por conta da participação no Mundial de Clubes. E o jeito do Fluminense jogar, se apresentar muito físico, que requer muito entrosamento, requer muito foco, intensidade o tempo todo, ele pede muito mais, né? Esse ritmo de jogo que o Fluminense ainda caça, Cícero Melo. Então foram 4 jogos com o time titular. 4,5, eu falo, porque o Fla-Flu, o Fluminense jogou com meio time titular. Tá. Então, você vê, tem outros times que já disputaram bem mais partidas do que isso, né? Então, assim, o percentual realmente é difícil de determinar, mas eu acho que é fácil determinar que não está perto ainda do 100% que a gente viu quando o time, por exemplo, brilhou como brilhou na Libertadores. Eu diria que não é que não esteja perto, está bem longe. Pelo que eu vi todos os jogos do Fluminense, o nível técnico, a movimentação está bem distante do que foi. O importante é que amanhã teremos John Kennedy, teremos provavelmente a volta do Samuel Xavier, e mais metade do Fla-Flu. Não tem desfalque, eles estão falando muito aqui, coisa que, na minha opinião, não tem muita relevância. O Queno, o Paulo Henrique Ganso. É isso aí, saudações tricolores, até amanhã. Voltando de lesão também. Vitória Fluminense. E ainda tem Marcelo, que também não pôde jogar, então o Fluminense tinha 6 titulares e 5 jogadores. Sim. Ainda tem uma outra agravante, nesse sentido, que o Fluminense contratou. Bom, estou vendo o finalzinho aqui da estreia do Fluminense na Copa do Brasil Sub-17, goleada 4-0 até agora. Não vou fazer assim, comentários sobre o jogo, que eu acabei não vendo, estava trabalhando. Mas daqui a pouquinho eu trago aqui, se passar os gols da partida para vocês. Bom, acabou aqui, 4-0 realmente. Belíssima estreia aí da garotada na Copa do Brasil. E vamos aguardar aqui para ver se eles passam aqui os gols, porque como eu falei, eu não vi o jogo, só consegui acompanhar agora o finalzinho. Tá aí, ó, os melhores momentos.
vou botar o som da transmissão aqui, que vocês sabem, né? De vez em quando eles resolvem não deixar a gente mostrar. Tá aí o primeiro gol. Eita, quase saiu um golaço, hein? Eita! Bom, pelo que deu para ver aqui, o primeiro tempo foi 1-0 e depois do segundo tempo, pelo placar, um massacre, né? Nossa! Tá aí o segundo gol. Ei, goleirão. Bom, pelos melhores momentos aqui, foi 4, mas poderia ter sido mais, hein? Daqui a pouquinho eu dou o nome aí de quem fez os gols. Bom, tá aí, Fluminense 4, Porto Vitória 0, belíssima estreia, né? Sempre bom estrear com... Que isso? Como é que essa bola não entrou? Ei, goleirão, adora bater roupa. Realmente foi um massacre, poderia ter sido muito mais. Já volto aqui para poder dar o nome de quem fez os gols. Bom, vamos lá. O primeiro gol foi do Gabriel Renan, segundo gol do Isaac, terceiro do Riquelme Felipe e o quarto gol do Eric Silva. Belíssima estreia. Agora ficam aguardando o resultado de Vasco e Goiás, que será o próximo adversário. E vocês sabem, aqui no canal, sempre que possível, sempre que dá, sempre procuro estar aqui mostrando a base. Copa do Brasil Sub-17, estreia do Fluminense, 4-0. E vamos agora para cima, ou de Vasco ou de Goiás, para a gente conquistar essa Copa do Brasil, que será um título inédito, né? Que falta lá para Laranjeiras. É isso aí, saudações tricolores, vitória Fluminense. E principalmente vitória Fluminense amanhã na Recopa. Se Deus assim permitir, Ele vai permitir sim, em nome de Jesus.